Vamos em frente agora com outros destaques dessa segunda-feira, falar sobre o 8 de janeiro. Vem cá para mim que eu quero chamar nossa reportagem ao vivo em Brasília, porque hoje é dia 6, depois de amanhã estaremos de novo no dia 8 de janeiro, agora em 2025. Alguns anos depois daquele quebra-quebra em Brasília. Qual a programação por aí, Lucas, para quarta-feira? Boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Feliz ano novo para nós, né? Começando o ano com o pé direito ou esquerdo, enfim, vocês estavam nesse debate, cada um, mas com boas notícias. Diego, seguinte, como se adiantou, a gente está 2 dias do 8 de janeiro, dessa vez, diferente do ano passado, quando foi um ato mais ecumênico, por assim dizer, quando foi um ato dos 3 poderes realizado no Congresso Nacional, neste ano será realizado aqui no Palácio do Planalto. Quem está preparando é o governo, ou seja, o presidente Lula decidiu chamar para si essa responsabilidade e esse ato em si. Como a gente vem contando, parte dos ministros estavam até de férias, né? Eles aproveitaram esse janeiro, que tem pouca gente, né? Congresso fechado, STF, enfim, e alguns tiveram de voltar porque ele queria a casa cheia. O que vai acontecer? São 3 atos aqui no Planalto e um último ato na Praça dos Três Poderes, que está aqui nas minhas costas. Primeiro, eles vão fazer a inauguração daquele relógio. Não sei se você lembra, é um relógio que foi presente para Dom Pedro. Ele teve de ser restaurado na Suíça e ele volta agora depois de 2 anos. É um relógio que tem mais de 200 anos de história. No segundo ato, isso pela manhã, no segundo ato, haverá o relançamento do quadro de Didi Cavalcanti, o pintor brasileiro chamado As Mulatas, que ficava no 3º andar do Palácio do Planalto, que é onde fica o escritório da presidência, onde geralmente ninguém tem acesso se não for convidado. Ele também foi destruído pelos vândalos, ele será inaugurado. E por último haverá uma roda de conversa que eles chamaram sobre a democracia. Nisso estarão presentes os membros do governo, o presidente Lula, e foram convidados os presidentes dos 3 poderes. O Congresso ainda não confirmou quem vem e quem não vem. O STF já afirmou que o ministro Alexandre de Moraes estará presente e o ministro Edson Fachin estará representando o ministro Barroso, né, presidente da Corte, que está de férias. Depois disso, por volta da hora do almoço, né, quando a gente já estiver ao vivo, sempre atrasa um pouquinho, vai haver esse ato aqui na frente do Palácio do Planalto, né, dos 3 poderes, que é exatamente a praça que, não por coincidência, para quem não conhece Brasília, reúne, né, ela fica no centro entre os 3 poderes, o STF, o Planalto e o Congresso. Nesse ato, vai ter uma espécie de abraço em torno da democracia. Vai estar o presidente Lula, esses chefes e autoridades que vierem, junto a movimentos sociais. A praça vai estar aberta, é esperado, o PT e outros movimentos sociais têm chamado pessoas para vir participar. Conforme estamos apurando, e amanhã cedo vai ter no UOL mais detalhes sobre isso, mas até então, aparentemente, não está tão movimentado quanto se esperava. Os movimentos sociais não estão tendo a resposta que eles queriam. Entre as explicações, há um medo de suporte. Podemos descartar que mesmo nunca tendo havido um ato tão grande quanto o 8 de janeiro, houve, inclusive no final do ano passado, na mesma Praça dos Três Poderes, atos de violência de pessoas que, como você estava citando, são contra esses atos democráticos e expressam um desejo de que retorne outro tipo de regime mais autoritário. Além disso, também há pessoas que dizem que é dia útil e por isso fica mais complicado tirar um espaço para vir aqui para o evento do Lula. Perfeito, Lucas. Obrigado pelo panorama. Bom trabalho para você, meu amigo. Um abraço. Obrigado, um abraço. Valeu. Sakamoto, e aí? 8 de janeiro, data importante, simbólica, né? Um marco aí que tá perto de chegar mais uma vez. Diego, é importantíssimo que o Brasil relembre o 8 de janeiro, deixe essa, não tape a ferida com um band-aid, né, uma ferida aberta que ainda é purulenta,
né? É importante que o Brasil fale, trate desse 8 de janeiro, inclusive porque até porque os artífices, os coordenadores, os fomentadores, né? A cúpula do golpe ainda não foi punida, tem gente presa de forma preventiva, mas não foi punida. O Brasil não pode esquecer. A gente teve uma pesquisa Quest mostrando que, no final das contas, o número de pessoas sabe, que vêm que querem, né, que os atos golpistas sejam punidos, ela se mantém, né? Então, o que acontece? É importante que a gente continue, né, discutindo e refletindo na sociedade para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer. Agora, Lula não pode relembrar o 8 de janeiro de 2023 e esquecer o 31 de março de 64. Né? O que aconteceu neste ano, por exemplo, o golpe militar de 64 fez 60 anos, o governo ficou de mimimi, não quis melindrar os militares, não quis fazer uma importante reflexão pública, chamar importantes reflexões públicas sobre o golpe de 64, que tivemos ministros, representantes do governo falando de forma aleatória, mas não tivemos uma grande convocação, como estamos tendo agora, uma grande convocação para discutir 64, porque o governo queria pacificar os militares. Ah, pacificou pra caramba, né? Primeiro a gente tem general pra caramba, tipo no golpe militar do Bolsonaro. Tem general a dar com pau, tem almirante, tem tenente-coronel, tem major, tem praça a dar com pau que participaria de um golpe feliz da vida. Temos general que fez plano para matar o Lula, executar o Alckmin e explodir o Alexandre de Moraes. Né? Isso para começo de conversa. Né? E sem contar que, vamos ser sinceros, o golpe de 2022/2023, a tentativa de golpe, ela só existe porque nunca foram punidos os artífices do golpe de 64. Porque porque a anistia, e aí eu entro não só a responsabilidade do governo federal de tentar esquecer isso, né? Ah, faz de conta que nada aconteceu e depois aguenta, como videozinho da Marinha, né? Com sósia do Haddad, criticando o governo na cara dura, sabe? Então o que acontece? Tipo, não pacificou não, amigo. Pacificação só acontece com verdade, memória e transparência, né? E com punição de torturador e assassino, né? Que crimes que não deveriam prescrever, não prescrevem. Então, o ponto é o seguinte, só para terminar. A questão é, além da gente não não pode varrer 64 para baixo do tapete, tem que lembrar que quando alguém tenta fazer uma coisa dessa, que é ignorar a história, o que acontece? A história se repete. Ou alguém tem dúvida de que militares e civis que participaram da intentona bolsonarista de 2022 e 2023 não se basearam no fato de que passou batido a punição para quem participou de 64? O próprio Bolsonaro é filho de 64. A pessoa fala que o Bolsonaro ele manipulou militares. Não, ele é filho dos militares. Então, eu acho que tem um ponto, Diego, que é o seguinte: é importantíssimo que a República esteja, neste momento, discutindo a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Mas espero muito que daqui a 3 meses, no 31 de março, o governo tenha a coragem de fazer o que não fez no ano passado.